Salve minha rapaziada do canal, mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre cálculo 1, como eu prometi. Eu falei que eu ia gravar vídeos sobre cada tópico da minha faculdade, sobre cada assunto do meu primeiro semestre. Então aqui estamos, vamos falar de cálculo 1. Eu até anotei umas coisas que eu quero falar nesse vídeo, porque eu quero tentar falar o máximo de coisa possível, fazer o maior dossiê que eu possa de cálculo 1, para ajudar pessoas que vão entrar agora e também para entreter ou falar sobre, porque é legal até. Com pessoas que já fizeram a matéria ou pessoas que vão repetir a matéria, de qualquer forma. A primeira coisa que é muito importante falar é que cálculo é dividido em 3 momentos. O primeiro momento a gente vai falar de limites, depois a gente vai falar de derivadas, depois a gente vai falar de integral. E normalmente na sua primeira aula de cálculo 1, pelo menos na minha primeira aula de cálculo 1, o que o meu professor fez? Ele deu uma revisada na matemática do ensino médio ali, barra fundamental, a matemática que a gente precisava para entender cálculo 1. Inclusive, a matemática que você realmente precisa para entender cálculo 1 é saber funções, praticamente todas as funções, primeiro, segundo grau, logaritmo, exponencial, as funções trigonométricas. Tem que saber um nadinha de geometria analítica, porque, por exemplo, quando você vai falar de derivada, você precisa saber um pouquinho, mas também não é algo extraordinário não, é só, tipo, saber um pouquinho ali da equação da reta e tal, nada demais. E aquela matemática ali meio básica, por exemplo, produtos notáveis, saber mexer bem com equações, saber um pouco de equação também, porque a gente acaba mexendo com isso em alguns momentos na hora de resolver questões. Saber um pouco de trigonometria também, algumas identidades trigonométricas importantes, tipo que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, e algumas variâncias disso, mas nada demais também. Por exemplo, saber o que é uma secante, porque em algum momento você vai se deparar com a integral de secante de θ e você vai ter que saber essa porra. E voltando, como o curso é dividido em 3 momentos, vão ter também, naturalmente, 3 provas. Pelo menos na minha faculdade foi assim. Eu tive 3 provas e acabou. Eu tive testinhos também que o professor fazia aleatoriamente ali em alguma aula que ele quisesse. Ele só escolheu 1 ou 2 questões e falava, façam aí, me entreguem aqui que isso vai ajudar a compor a nota, porque cálculo 1 é uma matéria unificada, muitos cursos fazem cálculo 1, muitos mesmo. Eu descobri que economia faz cálculo 1, contabilidade eu não sei, mas eu acho que ADM faz cálculo 1. Todas as engenharias, matemática, física, química, muito curso. Por exemplo, no meu semestre tinham 34 turmas de cálculo 1, se não me engano. Pô, imagina isso. E tem muita gente que veio com um background no ensino médio muito ruim, então, pô, você vai ver cálculo 1 pela primeira vez, é uma merda, é um choque, mano, é um choque. Ainda mais quando, sei lá, você chega ali na parte de limites que fala da definição formal de limites e você começa a demonstrar as coisas com limites, aí, pai, não quer dizer que é difícil. Não é difícil, porque eu vou chegar nesse ponto e falar a minha opinião da dificuldade do cálculo 1. Para quem chegou com a matemática meio ruim do ensino médio ali, também não fez muito esforço para consertar isso, ou às vezes também em situações era muito difícil fazer isso e tal, todos esses casos, fica complicado de você entender porque você precisa daquilo lá. Você precisa saber mexer, fazer algebrismo, você precisa saber produtos notáveis, você precisa saber um pouco de trigonometria, precisa saber todas as funções, todas mesmo. Precisa saber o que é uma função composta na hora de você estudar a regra da cadeia e derivada, mas cara, confia em mim, cálculo 1 não é esse bicho de 7 cabeças todo. Vamos aproveitar e falar da dificuldade do cálculo 1. Cara, a dificuldade que eu senti realmente foi ali na parte de integral. Porque, vamos passar momento a momento, limites eu não achei muito difícil. Limites não tem muito o que inventar. Tem, tipo, eu não lembro se teorema do valor médio é da parte de limites, eu acho que não, já é da parte de derivada. Mas limite não tem muito segredo, é você saber ali o que é um limite, a definição formal. É um negócio que, tipo, normalmente só os matemáticos mesmo, quem tá estudando matemática, se apega muito nisso. Eu lembro que a minha prova de limites não foi muito difícil, eram, tipo, tinha uns 4 limites lá, e depois tinha que resolver outra questão, e tinha um pouquinho de derivada no final também, uma questão era só de derivada. Só que era bem o início de derivada relacionada com a definição por limites, que eu vou até deixar na tela aí pra quem nunca viu, essa aí é a definição. Não é algo extraordinário, é algo muito de boa. Em cálculo 1 não tem nada de muito extraordinário, o que é extraordinário mesmo é alguém ter descoberto isso. É o Newton ter meio que criado essa matemática, o Newton e o Leibniz ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo. Mas enfim, limites não é, tipo, muito difícil, mas também não é ridiculamente fácil, assim, é, tipo, tranquilo. Na minha opinião, ele é o assunto do meio ali. E agora falando do assunto mais fácil, na minha opinião, é derivada. Derivada pra mim é o assunto mais fácil. Foi o que eu falei no meu vídeo passado, que derivada, na minha opinião, é a prova mais gabaritável de todas. Por quê? Porque derivada, grande parte é saber derivar. Para você saber derivar, tem as regras de derivação. Ou seja, tem a derivada da soma, a derivada do produto, a derivada do quociente. Tem mais alguma? Não lembro, já passei em cálculo 1, pai. Mas se você sabe derivar, acabou, mano. Não tem segredo. E derivar é diferente de integrar.
Porque integrar é muito mais paia do que derivar. Porque derivar você tem a função, deriva usando as regras de derivação e acabou, irmão. Integrar não, envolve um pouquinho da adivinhação ali, de você saber o que que é a primitiva da função, o que que ela era quando você deriva para chegar nessa aqui. É um bagulho esquisito. Na matemática, não sei se vocês já pararam para pensar, ir é muito fácil, voltar é escroto. Ir é derivar, voltar é integrar. Isso é loucura. Eu cheguei na faculdade já sabendo limites, basicamente, assim, eu não sabia tudo de limites, mas eu sabia consideravelmente, assim, sabe o que que era? Eu sabia derivar um pouco, eu não sabia nada de integral, tanto que era o que eu mais tinha medo, e eu perdi esse medo conforme eu fui estudando. Mas enfim, derivado é mais ou menos isso aí. Derivado você vai ter uma função, você vai ter que derivar ali. Aí tem uns teoremas ali para demonstrar uma coisa ou outra. Tem tipo o teorema do valor médio. Tem regra de L'Hopital que a gente pode usar em limite, só que a gente na prova de cálculo, na prova de limite não pode usar L'Hopital porque banaliza o negócio. Se você não viu ainda cálculo 1, você saiba, tem jeitos muito fáceis de resolver limites sem ser usando aquelas técnicas de algebrismo ali, dividindo o negócio. Não. É só você derivar em cima e embaixo que você resolveu o bagulho. Isso é L'Hopital. Só que são em casos específicos, calma, seu professor de cálculo vai te explicar isso. Em suma, limite é o que eu acho que é o assunto intermediário ali. Se você foi bem na prova de limite, mano, dificilmente você vai reprovar em cálculo 1, na minha opinião. Derivada é a prova mais fácil, porque basicamente é você saber derivar, e derivar não é muito difícil, é muita prática, muita prática. Na minha opinião, derivada é a prova que você tem que gabaritar, pra, tipo, te ajudar ali na hora de passar. Eu lembro da rapaziada que tiveram amigos que tiveram notas muito ruins em limite, mas na hora de derivada tirou uma nota maior. E ajudou muito, foi muito importante na aprovação deles. Por fim, o bicho de 7 cabeças, que é integral. Integral pra mim é a parte mais difícil, mas concordando com um amigo que me falou, integral é uma das partes mais legais de cálculo 1. Por quê? Porque a integral, tem integral que você pode resolver, tem integral que você não pode resolver. Isso é bizarro, eu acho loucura isso. Mas qual é a parada da integral? A integral, aplicando para uma pessoa leiga, você tem uma função. Beleza. Só que ele fala, qual é a integral dessa função aqui? Quando ele pergunta a integral de uma função, o que que ele quer saber? Ele quer saber a função que quando você deriva dá essa que ele te perguntou. Por exemplo, quem é a integral de x? A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Por quê? Quando você derivar x ao quadrado sobre 2, dá x. Então é isso. Você tem uma função primitiva, que é a que a gente chama. Quando você deriva ela, dá a função que ele perguntou a integral. Integral de x é igual a x ao quadrado sobre 2 mais c, porque eu não falei limite de integração, meu professor de cálculo não me mata. Aí o que acontece? Na parte de integral, tem as integrais, tipo, são triviais, de certa forma, que são que você tem que saber, as integrais mais básicas. E para integrar é diferente da derivada. A derivada é só pegar a função e derivar. A integral você já percebeu que não é isso. Então existem métodos para você integrar uma função. São vários métodos e vocês têm que mesclar esses métodos. Inclusive na faculdade existe, tipo, por um bom tempo, existe competição de integral e competição de derivadas, se não me engano. Um negócio assim. Porque integral é um bagulho divertido, integral é um bagulho bacana. Quando você pega o jeito mesmo, você quer ficar integrando as coisas, mano. Porque é legal. Aí quer dizer que a prova de integral é uma delícia? Sim e não. Por quê? Porque não é uma delícia? Porque é uma prova. Fazer prova, na maioria das vezes, não é legal. Porque tem toda a pressão ali de que o seu semestre meio que depende daquela prova ali. E eu acho a prova de integral, por mais que ela não seja bizarra, eu acho ela a mais difícil. Mas não quer dizer que também não dá pra gabaritar, não dá pra amassar. Eu fui muito bem em todas as minhas provas. A menor nota que eu tirei foi 9. A última de integral eu gabaritei. Eu não tinha gabaritado nenhuma. Derivada era pra eu ter gabaritado, mas meu professor encheu o saco, ele não gostou de uma resolução que eu coloquei lá, aí ele me deu 9,5. E uma coisa que eu queria falar é como eu estudei. E como eu estudei, não tenha como referência, porque eu sou uma pessoa que tem um autoconhecimento decente, porque eu estudei muitos anos sozinho, eu sou uma pessoa considerada autodidata. Quer dizer que eu sou especial? Não, mano, você é autodidata só pra você conseguir estudar sozinho. Então eu me conheço. Eu conheço o meu background, eu conheço a minha base, então eu sei o que eu posso fazer para ir bem. A minha meta quando eu cheguei na faculdade era tirar a menção máxima em cálculo 1, mecânica 1, que é praticamente física 1. E cálculo 1 eu consegui, e consegui com prova. Eu consegui no mérito ali. Porque mecânica 1 eu tive que chorar pra professora, mas isso é outro vídeo. Então a minha tese de cálculo 1 sempre foi tirar de 9 pra cima, porque na minha faculdade, se você tem a nota entre 9 e 10, você pega SS, que é a menção máxima. Então por isso que cálculo 1 pra mim não foi 100% rolha. Foi bem rolha, porque o que eu fazia? Eu ia pras aulas, eu assistia com muita atenção,
eu copiava só as coisas que eu não sabia. Aí, a partir de um determinado momento, eu comecei a copiar, porque em limites eu não tenho uma sequer anotação. Eu não tenho anotação de limites. Eu só tenho anotação de derivada pra frente. Integral, eu anotei tudo. Derivado, eu anotei uma coisa ou outra. Mas integral, eu anotei tudo. Até porque eu queria ajudar meus amigos, que às vezes alguém faltava, então eu tentava tirar foto, mandar ou saber explicar exatamente cada ponto ali pra ajudar os caras. Mas eu assisti às aulas e antes da prova, por exemplo, minha prova era no sábado, meio-dia. Então eu começava, como eu tenho uma rotina meio apertada por conta de trabalho, não é muito apertada, mas é um pouco, eu começava a estudar ou na quinta ou na sexta. Tiveram dias que eu comecei a estudar na sexta, mas para integral eu comecei a estudar na quinta. Ó! E sobre dificuldade, cara, cálculo 1 não é difícil assim. Cálculo 1 não é esse bicho papão, realmente. Não é porque eu tirei nota máxima que é muito fácil. Não, pô, não é. Você tem que estudar e tal. Ainda mais dependendo da sua base. Mas quer dizer que você chegou com a base ruim e não vai passar? Claro que não. Eu tenho vários amigos que chegaram com bases ruins e passaram em cálculo 1. Quer dizer que eles passaram com a SS? Não, não passaram com a SS, mas eles passaram de forma honrosa. Teve um brother que tirou 0 na primeira prova. 0. E ele passou, tá ligado? Então, esse é um baita testemunho pra você. A parada das avaliações de cálculo 1, pelo menos na minha faculdade, é que eram 3 provas e os testinhos, só que os testinhos contavam tipo 10%, 20% da nota. O grosso mesmo eram as provas. E as provas, véio, são 3 tiros, mano. Você tem 3 tiros. Se você perdeu um, é foda de recuperar nos outros 2. Então, cálculo é uma matéria que você tem que levar a sério, porque não tem essa de, fazer trabalho, chorar depois, substitutiva. Não tem, mano. São aquelas 3 provas ali e acabou. Então tem uma pressãozinha ali. Mas quer dizer que é impossível? Não, mano. Cálculo 1 não é zoado. A partir do momento que você pega a manha ali, você tá começando a entender, mano, fica fácil. De verdade. Cálculo 1 pra mim foi uma das matérias mais fáceis do meu semestre. Mecânica 1 me deu muito mais trabalho. Laboratório me deu muito mais trabalho do que cálculo 1. E pra quem não sabe, eu faço licenciatura em física. Inclusive, aproveitando para falar que faço licenciatura em física, eu dou aulas particulares. Pra quem quiser aula de matemática e física, pode me chamar, eu dou aula. Vai lá no meu Instagram, você pode dar uma olhada um pouco mais na minha história, um pouco das minhas aprovações e tal. Mas eu já fui aprovado em medicina, na SpaceX, na EPK, em vários concursos militares. Eu tô fazendo física agora. Então, meu background é muito bom. Eu tenho quase certeza que eu vou conseguir te ajudar se você quiser ajuda. Enfim, dicas pra quem vai fazer cálculo 1. Mano, dica primordial aqui é não deixa acumular. Se você tá com muita dificuldade, mano, não deixa muito acumular. Sempre tenta entender ali, porque uma aula precisa da outra. Por exemplo, você tá ali com limites, você não entendeu nada de limites, você tá meio mal, tá ligado? Na derivada ali, você não vai precisar, assim, de limites. Mas, por exemplo, se você não entendeu derivada, esquece a integral. Você não vai saber a integral. Porque os assuntos precisam dos outros. Não é, fiz limites, caguei para limites. Não, não é bem assim. Fiz derivada, caguei para derivada? Não, você tem que estar entendendo ali. Então, é um negócio cumulativo. Esquece esse negócio de escola. O assunto do primeiro bimestre você pode esquecer? Meu amigo, parou com essa putaria aí, mano. A gente já tá na faculdade já, todo mundo aqui é adulto. Então tenta dar uma revisada ali antes da aula ou durante a semana, assim, pra você ficar mais ou menos junto com o professor. Eu acho isso muito importante. Ainda mais se você tiver um professor carrasco igual o meu amigo, aquele professor ali, velho. Eu nunca vou esquecer dele, mano, de tão... Posso nem falar. Tão o quê? Outra coisa, né, aproveitando que eu acabei de falar de professor, seja autodidata. Então, tipo, não culpe o seu professor. Não é porque o meu professor era, não era o melhor professor da história, assim, no tratamento com os alunos, eu podia cagar pra aula dele, botar toda a culpa dele e falar, ai meu Deus, eu não passei em cálculo 1 porque meu professor era um merda. Meu amigo, novamente, estamos na faculdade, você é adulto, a culpa é sua. Se você não passou, a culpa é sua. Tranquilo? Isso é um recado até pra mim, porque eu vou fazer cálculo 2 e aparentemente meu professor é meio migué. Então eu tenho que estudar sozinho. Se eu não aprender cálculo 2, a culpa é de quem? A culpa é completamente minha, que fui um vagabundo e não estudei. Até porque eu tenho oportunidade de estudar. E outra, se você reprovar em cálculo 1, fica tranquilo, a fila é gigantesca ali. Muitas pessoas reprovaram em cálculo 1. Muitas pessoas que seguiram carreira acadêmica podem ter reprovado em cálculo 1. É normal, mano. Reprovar em matérias é normal. Acontece. Ainda mais dependendo da sua base, se você não chegar muito acostumado, assim, com uma rotina mais potente de estudo, não chegar muito acostumado com a matemática universitária, que a matemática universitária assusta. Quando você vê no ensino médio, você vê a matemática universitária, dá um medo, mano. Não é segredo. Então você vai pegando o ritmo ali conforme o curso. Às vezes você pegou o ritmo muito tarde e não conseguiu passar. Quer dizer que você é um merda? Quer dizer que você é um aluno horrível? Não, você só tá se acostumando. Então faz parte total. Quando você for refazer a matéria, aí é aquilo. Você reprovou, vai refazer a matéria,
foca no gabarito. Foca na menção máxima, foca na nota máxima. Eu, pelo menos, penso assim. Se você não pensa assim, faz parte, tudo bem. Você pode deixar a sua opinião aí, pode falar que eu tô completamente errado e eu não sei de nada. Ok, faz parte. Mas em suma é isso aí. Cálculo 1 não é esse bicho papão que as pessoas acham, que todo mundo bota esse medo. Eu não concordo com isso. As pessoas mesmo que fazem cálculo 1 não concordam com isso. Por exemplo, se você vai fazer uma engenharia, tenho certeza que vão ter matérias que vão ser muito, muito, muito mais carrascas que cálculo 1. Fora que cálculo é uma matéria incrivelmente importante para qualquer curso, matemática, física, engenharia. Você vai precisar disso. É tipo, é a base, mano. Se você não sabe cálculo 1, você não vai conseguir seguir na faculdade, porque isso é primordial. É um dos cursos mais importantes da faculdade de exatas. É um dos cursos, é tipo como se fosse o pilar ali da parada, entendeu? A gente está construindo vigas para construir o nosso prédio do conhecimento. Cálculo 1, esses cálculos aí, essas coisas são as vigas. Não tem jeito, por exemplo. Eu já ouvi muito exemplo que para você entender relatividade, você tem que saber muito geometria diferencial e cálculo 3. Quando você estiver estudando geometria diferencial, muito poucas pessoas vão estudar geometria diferencial. Você vai ficar pensando, para que merdas eu estou estudando isso aqui? Aí você vai ver mesmo lá pra frente por que você está estudando. O cálculo 1 é mais ou menos isso. O cálculo é necessário para tudo que você vai ver a partir do momento que você entrou na faculdade. Então vão ter matérias muito mais pauleiras do que cálculo 1, com certeza. Todo mundo já falou isso. Até no primeiro semestre, às vezes, você vai ter uma matéria mais zoada que cálculo 1. Então você pode chegar mais tranquilo, mas também pisa fofo. Não vai também arrogante, que aí você pode se quebrar. Eu não fui arrogante, eu fui confiante. E deu muito certo. Por que eu fui confiante? Eu fui confiante porque eu sabia de tudo que eu estudei, tudo que eu construí nesses anos que eu tava me preparando para vestibular, me preparando pro ITA, que foram muito úteis agora para a faculdade e também para as aulas. Enfim, o meu celular deu armazenamento cheio, então eu até tive que provavelmente tá um pouquinho diferente o enquadramento aqui do vídeo, porque eu tive que parar a gravação, parar não, eu perdi um pedaço da gravação e eu voltei a gravar, então, por favor, desculpa aí se quebrei a linha do tempo do vídeo, porque realmente quebrou, foi o meu celular. CapCut, tamo junto aí, CapCut. Mas enfim, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Cálculo 1 não é esse bicho papão todo. Na moral, você pode ficar tranquilo, porque vão ter com certeza matérias mais difíceis de cálculo 1 na sua graduação. Cálculo 1 serve pra gente pegar o ritmo da faculdade, em suma, porque é uma matemática universitária, é o primeiro contato de muitas pessoas com a matemática universitária. E faz parte total da sua graduação, vai ser muito importante. Fora cálculo 1 também tem todo aquele negócio que tá no primeiro semestre e tal. No primeiro semestre você vai conhecendo pessoas, você vai fazendo ligações, o cálculo 1 liga muita gente. Porque eu lembro de vezes que eu tava no metrô com a minha calculadora fazendo conta de quanto faltava para um amigo meu passar em cálculo 1. Para muita gente, cálculo 1 talvez seja uma das matérias mais difíceis ali do primeiro semestre, porque tem toda a mística do negócio e tem muita gente também que já entra querendo passar em cálculo 1 porque tem aquele negócio, passei em cálculo 1. Então o cálculo 1 pode até te ajudar a fazer amigos, porque a rapaziada às vezes ele pode estar fudido e fala, mano, eu tô fudido junto com vocês, ou mano, eu vou ajudar vocês, eu vou fazer vocês passar. Que foi o que eu tentei fazer com os brother meus. Próximo da prova de integral, a gente estudou junto, todo mundo se ajudou e todo mundo conseguiu passar, sem exceção. Todos os meus amigos do meu grupo passaram em cálculo 1. Podem não ter passado em alguma matéria ou outra, mas cálculo 1, ninguém ficou. Então é isso, minha rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inclusive, eu tô de mic novo aí. Eu espero que a captação de áudio tenha ficado decente, porque eu tô aprendendo a usar esse microfone aqui. Ele é um microfone muito bonito, um microfone muito caro também. E ele é realmente tudo isso aí, porque um cara espirra lá no outro lado da rua e o microfone capta, tanto que ele tá verde aqui, porque tem uma supressão de ruído ativado. Eu talvez até faça outra supressão de ruído. Eu comecei a gravar à noite para que não tenha nenhum barulho aqui. Eu não vou fazer isso sempre, porque eu gosto mais da iluminação do dia. Mas fica aí. Obrigado, inclusive, a todo mundo que fez vaquinha lá no meu Instagram pra me ajudar a pagar esse bagulho, porque eu coloquei lá, inclusive me segue no Instagram, que esse dia foi muito engraçado. Eu coloquei, rapaziada, me ajudem a fechar o mês, eu acabei de me endividar comprando esse microfone aqui. E teve gente que deu 1 centavo, teve gente que deu 25 reais, teve gente que deu 10 conto, 3 reais. E tipo, eu pedi na brincadeira, assim, e o pessoal levou a sério e deu dinheiro mesmo. Falei, caraca, foi um bagulho muito louco, mano. Enfim, se você quiser ter esse contato assim mais próximo, você pode me seguir no Instagram, que de vez em quando eu posto umas coisas meio aleatórias, umas coisas mais de dia a dia que eu não consigo trazer pro YouTube, eu tento trazer
ali pro meu Instagram. Eu sempre tô postando algum story ali no dia. Mas é isso, eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa com esse vídeo, tenha ajudado alguém, ou tenha no mínimo entretido você, porque esse é um dos focos do canal também, entreter quem tá assistindo, e não só quem é das exatas e tal. Qualquer um que quiser assistir meu vídeo. E muito obrigado pela atenção, se você curtiu aí o vídeo, se inscreve no canal, dá um like, hypa, por favor, hypa esse vídeo, que me ajuda muito. É nóis, minha rapaziada, muito obrigado pela atenção e pelo carinho, tamo junto, até mais.